Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. É hora de tecnologia e novos negócios por aqui. O Everton Andrade já está presente nos estúdios da CBN Amazônia, depois de passear pelo Rio de Janeiro, tomar uma água de coco, palestrar para russos, chineses, etc e tal. De volta aqui à CBN Amazônia, vamos falar sobre automação de processos robóticos. O que seria isso? A gente já viu, por aqui tem. Tem, com certeza. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos os ouvintes. Tem, na verdade, isso está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Às vezes o termo a gente não se atenta. Mas é interessante falar aqui nesse espaço para até o empreendedor, o comerciante aqui da nossa região, se atentar e também utilizar dessa tecnologia para conseguir baratear aí os processos, os custos operacionais da sua empresa, né? Então, a gente chama de automação robótica de processos ou automação de processo robótico tudo aquilo que eu posso fazer de uma forma um pouco menos com a interação de humanos, né? A gente pode chamar de processo toda a cadeia de atividade que a gente faz e toda essa cadeia pode envolver uma ou mais pessoas, pode envolver vários setores, pode uma tarefa depender da outra, mas o interessante é que tudo que é feito de forma repetitiva que pode ser substituído aí por um programa de computador. A gente chama de robótica, mas eu gosto sempre de salientar que não é um robô daqueles que a gente vê em filme. Não necessariamente é aquele robô que parece homem, é outra coisa. Não, a gente, na ciência da computação, a gente costuma chamar de robótico, robôs, programas de computadores, que são pedaços de código, pedaços de inteligência que a gente coloca ali para fazer coisas que o humano faria. Então, essa automação é isso. Então, até a Larissa estava lembrando aqui de... inclusive foi dica da Larissa, dela, né? Créditos aqui na CBN, a Larissa Anitta, que indicou, porque já tinha visto, né? Isso, já viu em alguns lugares, e ela bem lembrou aqui de um exemplo que a gente tem no nosso shopping, que recentemente foi instalado um totem para automatizar o processo de pedido. Então, a gente substituiu um atendente que normalmente faz só receber o que você quer e passar para um sistema. Isso é feito agora por uma tela de computador que você pode ir lá e escolher diretamente. Então, é muito mais simples do que você fazer aí com o humano. Isso é interessante porque às vezes a gente pode receber na nossa cidade alguém dos Estados Unidos, algum estrangeiro, e ele não necessariamente fala português. Ele vai lá e resolve o problema dele. Ele resolve o problema dele porque esses atendentes normalmente podem funcionar em vários idiomas. Normalmente é português, inglês, talvez espanhol dependendo do lugar, né? Aqui no Brasil a gente costuma ter esses 3 idiomas. É interessante que em outros lugares, por exemplo, tem uma loja que eu conheço que são por tablets. Se você quiser, você pede na vitrine, mas se você quiser o tablet também, você vai lá, bota o seu QR Code, né, que a gente já conversou sobre isso aqui na CBN, ele vai lá e quando você vê, já está sendo servido, né? Isso, é bem interessante. Você substitui o serviço maçante do seu colaborador e passa a dar liberdade para ele fazer outras atividades e aí agregar mais valor à sua empresa, né? Tem vários processos que a gente pode estar falando. Basicamente, a gente tem aí. Vamos pegar aqui da Rádio CBN. Se todo dia você entra em 6 ou 7 sites específicos para ver matérias específicas. Se você quiser substituir esse processo por um processo de automação robótica, você consegue fazer hoje. Eu consigo com que esse robô busque lá o que é mais interessante para mim. Isso. Você pode entrar, por exemplo, vou entrar em sites internacionais, sites nacionais e buscar pela palavra Rondônia. Isso pode ser feito por um programa de computador sem nenhum problema. Existem 2 formas de fazer isso. Uma forma que muitos da área de administração não chamam de automação robótica ou RPA, quem estiver querendo procurar sobre isso, que é usando linguagem de programação. A gente até falou em alguns outros episódios sobre Python, automação de processos utilizando Python. Isso é uma forma de automatizar, de colocar computadores para fazer a minha tarefa. Só que muitos desses especialistas não acham isso uma automação porque eu preciso de conhecimento de computação. Mas existem ferramentas que facilitam. É como se fosse um humano apertando em determinados espaços do site, digitando e coletando aquilo ali. Então vamos
pensar aí, além desse exemplo do jornal, se eu vou ter que cotar, eu vou abrir um crediário para uma pessoa. Hoje a gente vai consultar o site do Serasa, o site aí da Score, SPC também. SPC, eu posso entrar em algum tribunal para ver se a pessoa tem algum problema de trabalho ou alguma outra coisa, para depois então ceder o crédito. Se eu automatizo todo esse processo, basta eu colocar o CPF da pessoa. Já vai tudo junto. Isso, já tenho todas as respostas. Então, o tempo de resposta fica muito mais rápido e a pessoa, o atendente, pode se determinar a fazer análises mais subjetivas da pessoa, entrevistas. Então, eu melhoro o tempo de resposta e ainda adiciono uma camada de inteligência. É até interessante porque elimina aquela possibilidade, por exemplo, da pessoa ficar 10 minutos, dá uma voltinha que 10 minutos vai estar a sua resposta. Né? O RPA acaba facilitando esse tipo de situação, né, Everton? Sim, com certeza. E faz com que o humano foque em atividades que dependam mais dele, né? Que mais inteligência e tudo mais. Agora, o Everton, a gente já vê em alguns restaurantes, eu já vi até no Paraná, o caixa eletrônico. Você vai no caixa eletrônico, você mesmo passa e a própria máquina vai lá e faz a sua conta e já cobra de você. Qual a chance de vir mais para cá e termos mais essas coisas por aqui também? Isso está chegando. Isso é comum na região sudeste já. Nós já temos mercados que não tem mais caixas. Você simplesmente faz sua conta, ou você mesmo passa no caixa e paga, ou você pode pegar e ter etiquetas inteligentes que simplesmente você vai passar pelaquela porta, aquele portal, e vai fazer a conta. Isso é uma forma de automação também. Então, a gente está vendo isso chegar. Mas a gente tem diversas outras coisas chegando. Aí, RH é um campo que está utilizando muito ferramentas de RPA para gerar folhas de pagamento. Então, o processo de gerar folha de pagamento está sendo muito feito por ferramentas dessa forma, porque o programa de computador vai calcular muito mais os dias não trabalhados, bancos de horas, vantagens que a pessoa tem, talvez alguma punição que a pessoa tenha. Ele consegue acessar muito mais rapidamente o banco de dados e gerar os cálculos muito mais fácil. E isso acaba facilitando o trabalho e quem sabe até a questão de repassar o dinheiro para essa pessoa, né? Isso diminui muitos erros, porque eu estou calculando com o programa de computador, que tem a possibilidade de erro muito menor, e já gera a ordem de pagamento para o meu banco. Ele pode fazer isso muito mais fácil. Também no RH a gente tem muitos robôs, né, fazendo a captação de currículos. Então, ao invés de ter uma pessoa fazendo... Vai ter que olhar de um em um. Você cria um modelo de currículo que você quer, com o que é importante para a sua empresa. A pessoa faz o upload no teu site, o robô analisa esses documentos e daí fornece para o gestor quem são as pessoas alinhadas com o perfil que ele procura. Isso é um mundo da informática e da tecnologia que cada vez cresce mais e fica até complicado, que toda hora tem uma novidade, algo diferente. Everton, obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Até semana que vem. O último recado aí pro pessoal é não ficar assustado com esse tipo de ferramenta, que a ideia não é substituir o humano, mas sim deixar o humano com mais liberdade para fazer coisas inteligentes. E o RPA também não é inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem tomada de decisão. Tá certo. Vamos pro Repórter CBN. Já voltamos.